A reforma vai ter também impacto na educação. Essa é a época que vão ser fundadas ou restauradas várias universidades, como Zurique, Estrasburgo, Genebra, Edimburgo, Leiden, Utrecht, Amsterdã, Oxford, Cambridge e Heidelberg. É um número impressionante de centros de saber que nessa época eles estão sendo reformados sob novas bases educacionais ou estão sendo construídos pelos próprios reformadores. A ideia dos reformadores é que um homem, uma mulher é chamado a glorificar a Deus na criação e ele melhor glorificará a Deus na criação na medida que ele tiver mais saberes ou adquirir mais saberes. Nós iremos para Genebra e diante do muro dos reformadores, o muro que homenageia os reformadores reformados do século XVI, nós temos a Universidade de Genebra. A Universidade de Genebra foi fundada no século XVI pelos reformadores da cidade de Genebra. E mais ou menos aí na metade do século XVI, nós temos aí um roteiro das palestras que eram dadas da chamada Academia de Genebra, como era conhecida naquela época. Durante a semana, haveria 27 preleções, dessas 3 preleções seriam em teologia, 8 em hebraico e Antigo Testamento, 3 em ética, 5 em oradores e poetas gregos, 3 em física e matemática, 5 em dialética e retórica. E se leria na Academia de Genebra Virgílio, Cícero, Ovídio, Homero, Aristóteles, Platão, Plutarco, ao lado de textos cristãos, teológicos cristãos, né? O que comandava esse tipo de esforço é conhecido na tradição reformada por graça comum. A ideia de que a verdade pertence ao cristão, onde quer que ele esteja, porque em última instância essa verdade veio de Deus, foi dada pelo próprio Deus. Mesmo pessoas ímpias podem espelhar verdade, beleza e integridade, porque Deus preservou isso nelas. E essa verdade, beleza e integridade, mesmo na boca do ímpio, pertence a nós. Essa ideia vem de Justino Mártir, um pai da igreja do século II, é elaborada por João Calvino no século XVI, e um puritano do século XVII, Richard Sibbes, resume ela da seguinte forma: a verdade vem de Deus, onde quer que a encontremos, e é nossa, da igreja. Não devemos fazer dessas coisas um ídolo, mas a verdade, onde quer que a encontremos, é da igreja. Portanto, com a boa consciência, podemos fazer uso de qualquer autor humano. Então, a ideia dessas universidades era torná-las centros de saber. O ponto que governava essa ênfase dos reformadores da universidade é que um estudo abrangente protegeria o crente não só da arrogância, na medida que ele começa a notar que há muitos outros saberes que a gente acaba não tendo domínio, mas, do outro lado, ajudaria o crente a ser livre de uma fé meramente supersticiosa, uma fé embrutecida. Então, a ideia aqui desse ensino abrangente era tornar o cristão alerta, com a mente disciplinada, afiada, mas também um crente pronto a defender sua fé nas várias esferas da sociedade, um crente pronto a articular sua fé de forma madura e de forma sábia. Outra ideia subjacente aqui é que toda cultura pertence a Cristo. Cristo é o Senhor de toda a cultura. Ele comandaria toda a cultura. E quando o cristão está se movendo nessas várias esferas de saber, no caso lá do século XVI, o direito, a filosofia, a teologia, a medicina, ele, de certa forma, ele está requerendo essas áreas de saber para Cristo como único Senhor, como único Rei.